esses momentos têm sido muito bacanas, né, a gente tem se conhecer, eu particularmente, que entrei há pouco tempo no programa, né, e pegar essa disciplina, eu comentei na semana passada, ela tem sido um presente mesmo para mim, né, particularmente, porque eu não conheço muitos colegas e a gente acaba realmente, porque é isso, a teoria, ela está nos escritos, né, mas tem alguém escreveu aquilo, né, e a gente conhecer esse alguém que escreveu também faz parte, eu acho que é um ponto muito importante aí do nosso processo, independente da pesquisa, da dissertação específica que eles fizerem, eles serão mestres em educação, então conhecer todo esse vasto campo da pesquisa educacional faz parte do processo de serem mestres em educação, né. Michele, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade de conhecer a turma de mestrado em Educação 2020. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que mesmo nesse contexto tão difícil que estamos vivendo, não só na pandemia, mas na política do país, com todo esse negacionismo, nessa luta pela vida que todos nós estamos vivenciando, né? Que vocês tenham um bom período de estudos aqui no PPGE, né? Agradecer especialmente a professora Glaucia e a professora Marg pelo convite, e pedir desculpa de antemão, né? Que eu tinha uma data agendada com vocês anteriormente, mas fiquei doente aí umas 2 semanas atrás, não me lembro se foi isso, tive que tomar antibiótico e tudo mais, mas agora tô melhor. Então, quero agradecer e pedir desculpa também por essa alteração, né? Glaucia, só para eu me organizar, quanto tempo eu tenho? Michele, você tem até às 16 horas, então fica muito da tua organização. Se você vai falar durante o tempo todo, se você vai abrir algum espaço para discussão, fica a teu critério, tá? Então, é 1 hora aí que você tem. Okay? Tá certo. Então, depois eu posso, né, vou verificar aqui o nome de vocês, acho que não dá tempo para essa apresentação, mas para quem ainda não me conhece, né, eu sou a professora Michele Fernandes, sou do Departamento de Pedagogia do campus de Irati, estou no programa desde 2014, atuo na linha de História e Políticas Educacionais, especificamente na linha de Políticas Educacionais, tenho um grupo de pesquisa também, desde 2013, Estado, Políticas e Gestão da Educação, em parceria com a professora Marisa, que acho que também já fez fala aqui para vocês, né, anteriormente. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá. Após a pedagogia, fiz mestrado na área de educação, na UEM, no programa de pós-graduação em educação, né? Na sequência, o doutorado na Universidade Federal do Paraná, né, na linha também de políticas educacionais, e depois um pós-doutorado na Universidade Estadual de Ponta Grossa em 2016 e 2017. Bom, a minha fala, pensando no objetivo da disciplina que a Glaucia e a Marg está trabalhando com vocês, que é entender os fundamentos e métodos da pesquisa, o meu objetivo nessa conversa agora com vocês é trazer um pouco, né, das questões metodológicas que envolvem as pesquisas que eu venho orientando nos últimos anos. Qual que é o meu lugar de análise ou de reflexão metodológica, né? Qual o método que eu utilizo no desenvolvimento das minhas pesquisas e das pesquisas que eu oriento. Então, eu trabalho a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético, né, a partir das contribuições de Karl Marx e outros, né, autores, mais especificamente ele como base, mas venho me dedicando desde a graduação aos estudos de Antônio Gramsci, né, o que é um desafio para mim, né, ainda é, né, um desafio, porque estudos, né, como Marx, Gramsci, são estudos que exigem do pesquisador um estudo permanente, constante, né,
Na graduação, eu tive contato com os estudos e, né, as produções de Antônio Gramsci via minha orientadora de TCC na época, que é da área de Ciências Sociais, e no mestrado e no doutorado, a perspectiva metodológica, teórico-metodológica que eu utilizei nos meus estudos foram também as categorias gramscianas. Então, eu vou tentar nessa tarde, eu sei que é pouco tempo, mas indiquei também um texto, né, para a professora Gláucia. Esses slides também a professora Gláucia pode disponibilizar para vocês, né? Então, é claro que nessa tarde eu não consigo dar conta de todos os temas e categorias que envolvem a perspectiva gramsciana, mas vou tentar fazer essa síntese aqui para vocês nessa tarde. É importante também pontuar que qual é o objeto de estudo que eu venho me dedicando nos últimos anos e nos trabalhos que eu oriento, né? Então, eu trabalho com os seguintes temas, né? Formulação, implementação e avaliação de políticas, trabalho com os processos de privatização, né? Trabalho com a questão da pesquisa em políticas educacionais também, e venho me dedicando aí a essas leituras, como eu falei, que são leituras constantes e permanentes. É importante também considerar que essa disciplina que vocês estão realizando, mesmo que de forma remota, ela é fundamental, como a Gláucia falou há pouco. Independente da perspectiva que vocês vão adotar, utilizar na pesquisa de vocês, como mestres em educação e possíveis professores do ensino superior, ou se já são, é importante que vocês tenham conhecimento das principais perspectivas teórico-metodológicas que envolvem a pesquisa em educação, né? No âmbito do materialismo histórico, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, da fenomenologia, são abordagens mais gerais que vocês precisam dominar pelo menos os elementos mais gerais que envolvem esse processo de pesquisa em educação. Eu vou começar a minha fala lendo um trecho de um autor que eu estudei no doutorado, que é um filósofo brasileiro, Álvaro Vieira Pinto, um livro que eu indico para vocês, que é este livro, Ciência e Existência, tá? Este livro, intitulado Problemas Filosóficos da Pesquisa Científica, na página 16 do livro, o autor diz o seguinte: a ciência só pode tornar-se um instrumento de libertação do homem e do seu mundo nacional se for compreendida por uma teoria filosófica que a explique como atividade do ser humano pensante e revele o pleno significado da atitude da indagação em face da realidade. Uma filosofia da pesquisa científica que incorpora naturalmente toda a reflexão sobre a metodologia de investigação, a lógica do raciocínio científico e a sociologia da ciência, é pressuposto indispensável à formação da consciência do trabalhador neste campo da cultura, tão indispensável quanto os conhecimentos particulares, técnicos, que devem estar munidos para empreender sua atividade. A reivindicação dessa exigência de formação teórica do pesquisador é a primeira e talvez a mais importante questão que envolve a pesquisa científica. Então, a formação teórica do pesquisador, ela é elemento central para a formação de vocês. Há de se observar que é uma distinção muito importante que precisa ser feita, antes da Gláucia colocar ali o... Pode aumentar, Gláucia, por favor, colocar do começo ali e já ir para o segundo? Acho que clicar ali em apresentação, aí aumenta um pouco. Para mim fica melhor daí. Isso, obrigada. É importante fazer uma distinção inicial para a nossa conversa. Método não é a mesma coisa que técnica, né? Quando falamos em método, estamos falando em algo mais amplo, estamos falando nas concepções
de homem, sociedade, que fundamentam concepção de educação, que fundamentam todo o processo de investigação. Já a técnica, que também é importante ter clareza, quais são os instrumentos, quais são as formas em que os dados são coletados, é um segundo momento e, ao meu ver, mais simples de ser compreendido. Temos manuais, temos aí a plataforma Brasil, para quem vai fazer pesquisa de campo, precisa conversar com o orientador, que tem que passar a pesquisa por um comitê de ética, posso falar disso depois também, mas esse é um elemento segundo. A disciplina de fundamentos e métodos, ela deve contemplar aspectos que contemplem a formação teórica do pesquisador. E uma questão importante, já entrando nos slides, nas considerações iniciais, todo o processo que envolve elaboração de conhecimento exige conhecimento filosófico, exige conhecimento lógico, epistemológico, teórico, metodológico e técnico. O que eu sugiro para vocês? Nesse momento que vocês entram no mestrado, é uma ruptura muito grande e muito difícil para todos vocês que estão aqui, né? Na graduação ou em alguma especialização que vocês tenham cursado, essa questão do método, a questão dos aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa, eles são trabalhados, ao meu ver, de forma superficial, né? Não é trabalhado de forma aprofundada. E quando a gente entra no mestrado, a gente tem que dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, o que é muito difícil. O método e o objeto que eu vou estudar. A forma como eu vou estudar esse objeto necessita de um método, né? E vocês entraram em diferentes linhas de pesquisa, que nós temos alunos da linha 1, alunos da linha 2, e por aquilo que vocês podem observar dos professores que já conversaram com vocês, cada professor trabalha dentro de uma abordagem teórico-metodológica. Tá, e daí onde que vocês ficam nisso tudo? É muito difícil um orientador que vai abrir mão de sua abordagem teórico-metodológica na sua totalidade para orientar uma determinada pesquisa. Até porque ele precisa de conhecimento daquele objeto, daquele método para poder orientar. Por isso que da entrada do mestrado, tem a lista dos professores, o que eles pesquisam, a perspectiva que eles trabalham, que não é única aqui no programa, é uma diversidade metodológica que vocês estão observando aí nas falas dos professores. Então, qual que seria a minha orientação nesse sentido? Como professora também de pesquisa na graduação, né? Trabalho com pesquisa, sou concursada em pesquisa na Unicentro, que vocês se dediquem não somente a leituras específicas do método e das teorias que vocês irão trabalhar, mas que vocês também se dediquem a leituras mais gerais. E qual é o momento? É esse momento, que eu vou até indicar algumas referências para vocês. Por quê? Porque é importante que vocês tenham clareza de um quadro mais geral das principais abordagens predominantes no campo da pesquisa em educação, que a gente pode falar depois quais são as principais. Nesse sentido, é um momento fundamental que vocês estão passando agora de compreender os métodos e as técnicas de pesquisa. Então, algumas pessoas vão dizer assim, mas isso a gente constrói ao longo da pesquisa, até alguns professores. Aí eu discordo desse posicionamento, porque muito embora, né, como eu coloco ali nos slides, o referencial ele possa ser construído e ajustado ao longo do processo, é importante, sim, ter um referencial teórico inicial definido pelo pesquisador. Até para a revisão do projeto de pesquisa de vocês, até para a organização da dissertação, definição de sumário, definição da proposta de pesquisa que vocês agora precisam
revisar, né, daquele projeto que vocês entraram na seleção. Então, é importante que esse referencial teórico seja, sim, definido. Pode passar, Glória. Nesse sentido, é importante também pontuar que, no que se refere à pesquisa em educação, eu aponto alguns elementos de distinção para vocês entenderem, né? O que é elementos metodológicos, o que é elementos teóricos, epistemológicos, gnosiológicos e ontológicos, que vocês vão observar nas leituras que vocês farão ao longo da formação de vocês. Quando nós falamos em elementos metodológicos, nós estamos falando dos passos, dos procedimentos, da forma de abordar e tratar o objeto investigado. Então, quando eu falo aspectos metodológicos, eu estou me referindo a esses procedimentos. Quando eu estou falando dos aspectos teóricos, eu estou me referindo quais os autores, os conceitos básicos que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês. Quais são os núcleos conceituais básicos? Exemplo, vou pesquisar sobre as políticas de avaliação. Qual é a concepção e a compreensão que eu tenho sobre as políticas de avaliação? Quais os autores que vão formar o meu arcabouço teórico? Este é um ponto. Quando eu falo em elementos epistemológicos, eu estou me referindo aos critérios de cientificidade e a concepção de ciência que fundamenta qualquer estudo e qualquer questão. Epistemologia se ocupa de estudar essas questões ligadas ao conhecimento, à concepção de ciência. Quando eu falo em aspectos gnosiológicos, eu estou me referindo às relações que o sujeito e o objeto, né, as formas de relação entre o sujeito e o objeto, a que se refere sobre a construção do objeto. E o último elemento é o elemento ontológico, que aí ele traz uma forma muito ampla do que se refere à concepção de homem, sociedade, de história, de educação e de realidade. São os elementos ontológicos. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, porque eu tenho esse problema, mas já melhorei muito. Então, se precisar, vocês podem pedir para ir mais devagar, pode pedir para repetir, pode colocar no chat que eu vou vendo ali se chega mensagem nova e vou observando. Isso, pode ir para o próximo. Viu, Michele? Aí também, só para avisar, eu não consigo, quando eu projeto ele no módulo apresentação, eu não vejo nada. Tá então, bom. Se vocês precisarem de mim, vocês precisam falar no microfone. Okay. Tá bom, pode deixar. Por isso que eu até pedi para você apresentar, para eu ficar mais livre para falar. Não, melhor mesmo. Obrigada. Então, continuando essa explicação, o método, ele deve ser anunciado ou não? O método, ele deve ser anunciado e realizado ou não? Qual que é a problemática que envolve essa questão? Por todos os trabalhos que eu venho... Sim, João, pode deixar. Passo sim. Por todos os trabalhos que eu venho orientando, eu percebo que há um problema. Anunciar no resumo, na introdução, que você está realizando a sua pesquisa numa perspectiva do materialismo histórico dialético, exemplo, e não efetivar o método na análise, é um problema. Não anunciar de forma tão clara e evidente, mas deixar claro e efetivar isso ao longo do estudo, é importante, mas também tem um problema. Por quê? Quando se faz levantamento de estudos, as pessoas leem os resumos das teses, das dissertações. E o que as pessoas buscam nesses resumos? O método, qual foi a técnica que foi utilizada,
até para os estudos de metapesquisa, é importante ter essa clareza. Então, qual é a minha defesa nessa tarde para vocês? Anunciar o método, mas também efetivar o método. Não basta criar um capítulo específico sobre aspectos metodológicos e depois esquecer totalmente disso ao longo da dissertação. Quando você escolhe um método, você não está fazendo uma escolha aleatória. Um método, ele é ligado à concepção de mundo, de sociedade, de educação que você defende. Então, não é possível você pensar em trabalhar dentro do materialismo histórico dialético se você não tem como horizonte a transformação da realidade. Porque aí você vai trabalhar... uma coisa é a pesquisa, outra coisa é minha vida, minha ação. Não. Uma coisa é a pesquisa e a mesma coisa é sua ação. Então, a sua ação como indivíduo, como pesquisador, como professor, como profissional, ela também é coerente no âmbito da pesquisa. Então, até num outro livro que eu vou indicar aqui para vocês, já vou mostrar a capa, eu discuto essa questão do anúncio do método, e há muitas críticas já em relação a essa questão. Um dos autores que mais discutem isso atualmente é o professor Jefferson Mainardes, da UEPG. Ele trata da necessidade de se ter esse referencial teórico, ter essa clareza no momento de organização da pesquisa. Então, nesse slide, vocês podem observar. Como eu falei, o método, ele é algo mais amplo, ele envolve as mediações entre o sujeito e o objeto, entre a pergunta e a resposta. Neste processo, envolve fontes, instrumentos de coleta de dados, técnicas, organização e sistematização de resultados, hipóteses, e também um elemento central que eu falei anteriormente, que é o referencial teórico. Quais critérios e categorias de análise vocês vão utilizar para estudar e compreender o problema de pesquisa de vocês? Quais as referências que vão ser utilizadas para discutir os resultados? Quais os horizontes de interpretação dessa resposta? Então, veja, é muito importante ter essa clareza. Então, vocês podem me perguntar, mas, professora, o método a gente define a priori, as categorias a gente define a priori do desenvolvimento da pesquisa ou posteriormente? Bom, existem categorias que são do método e existem categorias que são do objeto. As categorias que envolvem o objeto, eu não posso definir anteriormente, porque eu ainda não tenho toda a compreensão do problema, do objeto, das fontes que eu vou utilizar. Mas as categorias do método eu posso apontar inicialmente no meu projeto de pesquisa, como, por exemplo, no âmbito das políticas educacionais, categoria de Estado, categoria de políticas educacionais, hegemonia, intelectuais orgânicos, ou em outra linha, diversidade, cultura. Quais são as principais categorias do método que vocês vão utilizar? Muito se critica também o chamado pluralismo metodológico, que existe, que ocorre, a depender de quem faz, se fizer com coerência e com domínio, pode até ser que a análise fique coerente, mas, na verdade, misturar autores de bases teóricas totalmente diferentes é um complicador para análise de qualquer estudo, para qualquer objeto. E um elemento que eu coloco para vocês no mestrado é um conceito que eu defino. É sempre importante a gente ter humildade teórica. Tá, mas o que seria essa humildade teórica? Prometer aquilo que você não vai cumprir não é adequado. Você não pode dizer que você vai usar todas as obras do Gramsci para desenvolver os seus estudos.
Você não pode dizer que você vai usar todas as obras de Bourdieu para analisar o seu estudo. Você não pode dizer que você analisou todos os teóricos da cultura para fazer o seu trabalho, porque você não fez isso. Não é possível fazer isso em 2 anos. Na verdade, não chega a ser 2 anos, porque tem o período de disciplina, tem todas as questões que são envolvidas. Então, é importante observar esse aspecto. Que você precisa sempre dizer que quais autores que você está usando, quais obras que você está usando, quais os limites da tua análise neste momento. Isso não é problema nenhum dentro da pesquisa. O problema é você prometer aquilo que você não é capaz de dar conta no período solicitado. Pode mudar. Glaucia. Pensando neste aspecto, eu vou fazer algumas indicações, porque o nosso tempo também aqui não é muito longo. Este livro me ajudou muito na compreensão do método científico. Inclusive, esse professor esteve em Irati, no nosso programa. Acho que não sei se a Glaucia estava nesse período. Acho que foi em 2016, não me lembro bem. Professor Ivo Toné, o livro Método Científico, uma abordagem ontológica. Esse livro ele tem online, todos os livros dele estão no site dele, que é www.ivotoné.com, lá. Se digitar, você encontra ele disponível em PDF. Pode passar. Uma outra indicação também que eu gostaria de deixar é um livro que eu organizei junto com o aluno Valdoni. Quando eu trabalhei essa disciplina que vocês estão fazendo, eu organizei um livro chamado Referenciais Teóricos para Pesquisa em Educação. Esse eu não sei se vocês encontram um e-book, mas vocês encontram usado, enfim. E ele foi uma coletânea de autores que a gente estudou tanto na linha 1 como na linha 2. É um livro que a gente organizou em 2015, 2016, não me lembro bem. Tá? Então, esse eu estou como organizadora. É uma outra indicação que eu gostaria de passar. Um outro livro, pode passar também, Glaucia, é o livro que eu também tenho um capítulo nele, junto com a professora, outros autores, professora Gisele Masson, Anitta, o professor Alessandro também está, Marxismo em Educação, Marxismos em Educação. Eu tenho um capítulo que eu trato sobre Gramsci, esse tem online, ele está no e-book Cielo, tá? Então, ele está disponível também inteiro aí na internet, vocês podem verificar, tem vários capítulos bem interessantes que podem ajudar vocês nesta compreensão. Eu acho que esse é um momento de bastante leitura de vocês para compreender essas abordagens. Depois eu vou pedir para a Glaucia deixar esse slide para vocês, no grupo de vocês, enfim. Pode passar, Glaucia. Bom, na tarde de hoje, eu não vou me concentrar em todas as abordagens e questões das linhas, da linha 1 e 2. Eu vou tentar falar um pouco da pesquisa no campo das políticas educacionais, que é o campo que eu atuo como pesquisadora. Quando a gente fala em trabalho acadêmico consistente, como eu estava falando, é importante ter uma coerência, como diz Maynardes, entre o anúncio da perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico e a metodologia adotada na pesquisa. O que é a perspectiva epistemológica? Ela refere-se à visão que o pesquisador assume para orientar a sua pesquisa. Exemplos. Quais perspectivas? Marxismo, neomarxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, humanismo, pluralismo, né? Então, tem várias referências do professor Maynardes que vocês também podem procurar, que ele explica sobre essas questões das perspectivas epistemológicas, mas é importante vocês, em conversa com o orientador, ter essa clareza de qual é a perspectiva que vai fundamentar o estudo, o desenvolvimento da dissertação de vocês. Pode passar, Glaucia. Nesse sentido, nossa, eu estou preocupada com o tempo, muita coisa para falar, mas vamos em frente. Nesse sentido, a perspectiva epistemológica marxista, da qual eu me aproximo e trabalho, possui muitas correntes, né? A gente sabe disso.
Existem indicações gerais da tradição marxista que precisam ser esclarecidas, porque tem propósitos, né, específicos, né, como a questão do historicismo, compreender as questões na sua totalidade, considerando a história, a transformação social e a coerência, que como eu falei anteriormente, entre a visão de mundo do investigador e o seu compromisso político. Como eu falei, nessa perspectiva do materialismo histórico dialético, não é uma perspectiva somente que eu possa utilizá-la no campo teórico. Seria incoerente ter uma perspectiva no âmbito teórico da pesquisa, porque essa pesquisa ela também ela é parte da objetividade, da totalidade. Você também está inserido nessa totalidade, que é permeada de contradições. Então, não tem como separar o sujeito do objeto. Quando se fala em pesquisa no materialismo histórico dialético, não tem como a gente dizer o foco é o sujeito, o foco é o objeto. Não, são os dois, sujeito e objeto. Ao mesmo tempo que o sujeito atua na realidade, ele também é modificado por ela. Então, no campo do materialismo, das pesquisas do materialismo histórico dialético, nós não temos só um tipo pesquisa só qualitativa ou só quantitativa. Você pode utilizar dados qualitativos, você pode utilizar dados quantitativos, mas o que está por trás disso é a forma como você vai analisar esses dados qualitativos e quantitativos, que devem ser considerados numa totalidade. E essa totalidade é a sociedade capitalista, dividida em classes, permeada pela luta de classes, permeada pela burguesia e classe trabalhadora, num contexto de um país subdesenvolvido, dependente, que articula suas políticas à luz das orientações internacionais. Essa é a realidade que está permeada. Pode mudar, Glaucia. Nesse sentido, é importante a gente entender o tipo de pesquisa, a perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico, o enfoque, a abrangência e o nível de abstração. Tem um livro que é do Gamboa, que é um livro bem básico que vocês poderiam ler, Pesquisa em Educação. Esse livro do Gamboa, ele também tem online. Pesquisa em Educação, depois eu coloco aqui a referência no chat completa, mas título central, se digitar lá no Google, Pesquisa em Educação Gamboa, né, você já vai observar. Ele já vai dar para vocês todos esses elementos que eu falei agora, iniciais, vai ajudar, e é uma leitura não é uma leitura complexa, é uma leitura que eu indico para a gente começar a entender. Pode mudar, Cláudia. Viu, Michele, o livro, a gente leu, na verdade, dois ou três capítulos dos iniciais do Gamboa já no começo da disciplina, então eles já estão sabendo mais ou menos essa base aí. Sim, é um livro básico, né, Glaucia? Claro que ele não aprofunda nos autores clássicos aí, mas ele dá uma visão bem geral e bem importante. Geral, né? Bacana. Isso, bacana. Isso mesmo. Passando esses elementos, eu também utilizo, né, o Maynardes para entender esses elementos pode mudar, da pesquisa. Eu vou falar um pouco quem é este autor que fundamenta muitas pesquisas na área da educação, na área de políticas educacionais, que é o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci é um pensador italiano que nasceu em 1891, né? Filho de uma família burguesa. O pai, Francesco, ele foi diretor do departamento de impostos, né? Foi condenado a peculato, o pai, né, de Gramsci. Foi preso e levou a família à miséria. O Gramsci, ele era o quarto filho, né, de uma família com sete filhos, né? E foram sustentados pela mãe, que fazia serviços caseiros. O Gramsci, ele tinha uma saúde bastante frágil, né? Mas ele teve o privilégio de estudar, né? Então, ele cursou o liceu, né, no ensino médio. Em 1911, ele estudou letras na Universidade de Turim, no norte da Itália. Pode mudar, Glaucia. E ele não chegou a concluir o curso.
Mas em 1913 ele se filiou ao Partido Socialista, só linhas gerais da biografia, tá? Vocês podem depois ficar com o material. Dava aulas particulares para se manter, criou um jornal muito importante, que foi o Avante, um jornal do cotidiano do Partido Socialista. Ele escrevia, né, praticamente um artigo por dia, então é bem importante a gente observar a produção dele. Em 1919, ele criou a revista L'Ordine Novo, né, junto com Tasca, Togliatti e Terracini. Gramsci, ele incentiva o movimento operário, né, ele era um militante do partido, né, socialista, depois Partido Comunista, foi deputado, um militante que buscava a transformação da realidade italiana, e não só italiana, mas também de todo o mundo, né. Ele participou da criação do partido em 1921. Em 1922, ele participou de uma conferência em Moscou, onde conheceu sua esposa Júlia. Pode mudar. Em 23, ele se transferiu para Viena, foi eleito deputado em 24. Né? Gramsci também ele defendia uma mobilização geral dos operários e dos camponeses, não tinha uma posição reformista. Ele conheceu seu filho somente em 1925, quando Júlia veio para Roma morar por um ano com as irmãs. Em 26, grávida novamente, ela retorna a Moscou, onde nasceu seu segundo filho. Ele escreveu uma carta, ofício político, endereçado ao Comitê Central, indicando problemas na condução. Publicou um texto muito importante para quem estuda políticas educacionais, que trata da hegemonia, alguns temas sobre a questão meridional. O último texto escrito dele em Liberdade. Pode mudar, Gláucia. Depois disso, acho que voltou. Em 8 de novembro de 26, ele foi preso pelo regime fascista, né? Ele passou por várias prisões, a de Ustica, de San Vittore, e em 28 ele foi condenado a 20 anos, 4 meses e 5 dias de prisão. Sua saúde na prisão, ele já tinha uma saúde debilitada, foi mais debilitada ainda, né, devido às precárias condições que ele sofreu, e ele morreu super novo, morreu em 1937, né, depois que ele saiu da prisão. Depois de 2 dias, ele sofreu um derrame cerebral em 37 e morreu. Além de muitas cartas que ele escreveu na prisão, ele também escreveu 33 cadernos neste período, sendo 4 de exercícios de tradução. Pode mudar. Para quem se dedica aos estudos de Gramsci, né, então já se passaram aí muitos anos da morte dele, mas os seus escritos ainda chegam pouco a pouco. Por que essa dificuldade? Porque o Gramsci, ele escreveu na prisão, ele então tem a produção pré-carcerária e a produção carcerária. Na produção carcerária, que são os 33 cadernos, foram cadernos escritos à mão, e que ele lutou muito para conseguir ter papel e caneta para conseguir escrever na prisão. Então, após a sua morte, e durante esse período, muito trabalho vem sendo feito, né, e para tradução, publicação e divulgação da sua obra na Itália e no mundo. No Brasil, quem organizou a sua produção, né, pela civilização brasileira, foi o Carlos Nelson Coutinho, e somente após 10 anos da sua morte é que começou a se publicar as cartas do cárcere e os cadernos em 48, seguido depois por um agrupamento de temas, e os escritos que foram publicados também anterior ao cárcere. Quais são os limites e as dificuldades para quem estuda Gramsci? É que os agrupamentos por temas dos cadernos, eles por vezes, da forma como foi publicado, ele não consegue a gente perceber todo o processo histórico de reflexão e redação do Gramsci. Então, o Gramsci, ele trabalha com conceitos, muitos conceitos, uma gama de conceitos. Atualmente, existe uma versão italiana em 4 volumes, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Essa versão,
além da versão, tem a versão italiana e tem a versão em português, que é essa versão que eu comentei com vocês, traduzida e organizada pelo Carlos Nelson Coutinho. Pode mudar. Nesse sentido, no Brasil, a tradução das obras do Gramsci chegou quando e como pôde. Somente em 65 é que a editora Civilização Brasileira lançou o primeiro volume dos Cadernos do Cárcere, que foi uma tradução feita por Carlos Nelson Coutinho, intitulada Concepção Dialética da História. Quais eram os problemas? Os problemas é que nós vivemos numa ditadura durante um período muito grande no Brasil, né? E as obras do Gramsci começaram a ser estudadas juntamente também com a criação dos programas de pós-graduação na década de 80, né? Mas anteriormente a isso, tinha um problema muito grande de censura. Somente em 1970, após estourar na França, é que ele passou a entrar como moda nas universidades brasileiras. Mas nesse contexto de moda, muitos equívocos foram realizados com a leitura do Gramsci. Uma imagem boazinha, humanista, educadora e até liberal. Uma visão totalmente equivocada daquilo que o Gramsci foi e escreveu, né? O Gramsci, ele era um revolucionário. A perspectiva revolucionária, ela não pode ser retirada dele. Então, não se trata de fazer um transplante, trazer as ideias do Gramsci para a pesquisa em educação e políticas educacionais, desconsiderando o contexto em que ele produziu e viveu, né? Então, a gente faz todo um cuidado no sentido de entender quais são as categorias centrais que o Gramsci nos oferece para compreender a realidade brasileira. Foi só em 1978, na PUC, com o curso de doutorado em educação, que começou-se um estudo sobre a obra de Gramsci, né, e sua difusão no Brasil, a partir do pensamento dele, principalmente entre os educadores. Pode mudar. Nesse sentido, há uma necessidade de qualificar essas traduções, ler o Gramsci com maior rigor histórico e filológico, né? Não se pode secundarizar o processo histórico dessa produção dele, né? E eu dou um destaque ao caderno 12, que é o caderno mais importante de Gramsci sobre a escola, né? Desculpa, ele está no escolar, sobre a escola, sobre a educação, é o caderno 12. Pode mudar, Glaucia. Nesse sentido, todos os cadernos, após a morte dele, foram numerados aleatoriamente por Tatiana, sua cunhada, com alguns algarismos romanos. A edição crítica, ela usa os números de 1 a 29, mas o próprio Gramsci não datou os cadernos. E, frequentemente, ele escrevia em vários ao mesmo tempo. Por isso, quem vai ler a obra do Gramsci não vai conseguir ler, aqui é um começo, meio e fim. Não é uma coisa nesse sentido. Então, há agrupamento de temas. Muitos cadernos ficaram incompletos com a doença dele, sobretudo os últimos, e a fase da produção dele ficou, então, de 29, né, a 3 de agosto de 31, a primeira fase, a segunda fase de 31 a 33, e a terceira fase de 33 a 35. Pode mudar. Nesse sentido, eu coloco aí, né, algumas capas, que é do Carlos Nelson Coutinho, nessa edição. Não tem problema nenhum utilizar, é uma edição mais completa que a gente tem. No entanto, o Instituto Gramsci e outros pesquisadores apontam a necessidade do cuidado com a tradução, né? Pode mudar. Além disso, nós temos as cartas do cárcere, que são cartas que ele endereçou à sua cunhada, à sua esposa, que foram escritas durante a sua prisão, né? Pode mudar. Aqui é o primeiro caderno, né, do cárcere, né, o caderno de 8 de fevereiro de 29, eu coloquei uma foto, foi minha professora orientadora que conseguiu essa foto e me mandou, né, então, com a própria letra do Gramsci, né, no topo do caderno, ele escreveu o primeiro caderno, seguido pela data de 8 de fevereiro de 29, e o plano de estudo dele tinha 16 itens numerados, tópicos, principais tópicos.
Pode mudar, Glaucia. Então, quando a gente pensa, tenho mais 10 minutos só. Quando a gente pensa no padrão marxiano, quando a gente pensa nessa questão do materialismo histórico dialético, partindo do que a gente organiza e pensa para a pesquisa, todas as dimensões da atividade humana, ela tem sua dimensão no trabalho. A realidade, no materialismo histórico, não é um construto subjetivo. A realidade objetiva, ela tem uma existência independente da nossa vontade. Ou seja, pode existir um objeto, uma realidade objetiva, sem um sujeito. Mas não pode existir um sujeito sem objeto. Meio complexo, mas é simples de entender. Olha, pode existir um objeto sem um investigador, sem alguém que estude esse objeto. Mas não pode existir um objeto, um sujeito sem o objeto, sem a realidade. Conhecer não é somente o aparente, o fenômeno, mas sim a sua essência. A coisa em si, por oposição ao fenômeno, ou seja, a coisa como ela é apreendida pelos seus sentidos, né? Então, é importante compreender essa questão, né? Que a gente precisa compreender a realidade na sua totalidade. Pode mudar, Glaucia. Partindo ainda desses aspectos, para quem se interessa sobre as categorias teóricas gramscianas, eu sugiro ler a dissertação que eu orientei em 2016, da Ellen Lustosa, em que ela trata quais são as categorias, né, principalmente a de Estado, mais disseminadas no Brasil. Então, a gente trabalha com a categoria de hegemonia, que significa direção e guia de uma sociedade, qual é o grupo hegemônico, como a hegemonia se coloca. Também o conceito de sociedade civil e intelectuais, o conceito de bloco histórico, guerra de posição, evolução passiva e Estado. E mais precisamente, em 2000, os conceitos mais utilizados eram hegemonia, sociedade civil, Estado, intelectual e filosofia da praxis. Então, nesse estudo, o que a gente observou? Que foi essa utilização das categorias gramscianas foi na década de 1960, né, essas categorias de análise, principalmente hegemonia e Estado, né, que passaram a ser utilizadas especificamente nas pesquisas em educação e na área de políticas educacionais. Pode mudar, Glaucia. Partindo deste princípio, estou indo aí quase para a finalização, é importante a gente entender que, como referencial teórico, como eu disse lá no início da minha fala, pautado na perspectiva gramsciana, não tem como discutir políticas educacionais sem discutir Estado. Porque as políticas educacionais, elas são elaboradas, implementadas, avaliadas num determinado contexto de Estado. E o que a gente entende por Estado? E a sua relação com os conceitos, com o conceito de hegemonia. Nós entendemos o Estado de forma a compreender a relação dialética entre sociedade civil e sociedade política, entendendo sociedade civil, igreja, escolas, sindicatos, organizações de um modo geral, e entendendo sociedade política como um aparato político, jurídico, que o Estado dispõe para a sua manutenção. Então, as pesquisas em políticas educacionais que se utilizam da perspectiva gramsciana e dos conceitos de Estado e hegemonia, quando bem fundamentada, com um viés revolucionário, encontra coerência marxista no sentido da relação entre o campo acadêmico e as finalidades políticas e sociais. Pode mudar, Glaucia. Entendendo esse conceito de Estado, o próprio Gramsci também trata de método. O próprio Gramsci tinha um método, era pautado na perspectiva do materialismo histórico dialético, o Gramsci. E o que ele vai dizer sobre a investigação científica? O Gramsci diz: toda a investigação tem seu método determinado. Veja, nenhuma investigação ela é desprovida de método, de concepção geral, de conceitos, categorias.
O método, ele se desenvolveu e foi elaborado conjuntamente à elaboração daquela ciência, daquela investigação, formando com ela um todo único. Ou seja, o método, ele também tem uma perspectiva histórica. Os métodos também foram elaborados ao longo da história, em determinados momentos de construção da ciência. Acreditar, ele vai dizer, que se pode progredir numa investigação científica, aplicando um método tipo, só porque deu resultado em outras pesquisas, é um equívoco estranho que nada tem a ver com a ciência. O que ele está dizendo? Que a escolha não é uma escolha arbitrária, desprovida, inconsciente. E ela também não pode ser porque o outro fez uma pesquisa assim e deu certo, logo a minha vai dar. Não. A definição do método, ela é vinculada ao sujeito e ao objeto. Então, quais as suas concepções de mundo, de sociedade, que fundamentam também a sua análise da realidade? Vai poder escrever sobre algo que vocês não acreditam. Correto? Pode mudar, Glaucio. Nesse sentido, o Gramsci apresenta alguns critérios gerais para todo pesquisador. Então, o que ele diz? Que não importa a sua especialização, não importa se você está fazendo pesquisa numa área X, numa área Y, ele vai dizer, não é cientista, vocês, pesquisadores, que estão agora enveredando para esse caminho, aquele que demonstra escassa segurança em seus critérios particulares, ou seja, não tem domínio dos critérios, das técnicas que serão utilizadas na pesquisa. Que não tenha plena inteligência dos conceitos utilizados, ou seja, não estudou os conceitos que vai fundamentar a pesquisa. Não é todos, mas os conceitos que serão utilizados. Você também, tendo escassa informação e conhecimento do estágio precedente dos problemas tratados. Veja, aqui é fundamental. Nenhuma pesquisa pode ser feita sem um amplo levantamento da produção acadêmica. Levantamento da produção acadêmica é algo que tem que conter em todas as dissertações. O que é levantar a produção acadêmica? É verificar, no âmbito dos programas de pós-graduação, teses, dissertações, da área em que vocês estão, que é a área da educação. A pergunta que é, como o problema que vocês estão estudando já foi estudado por outros pesquisadores? Quais os resultados que esses pesquisadores chegaram? Eu tenho uma dica a dar para vocês. De todos os trabalhos que eu orientei na pós-graduação até hoje, eu tenho um trabalho de uma orientanda, que é a Kelly Sacato, que ela fez um trabalho sobre a Fundação Lehman. E ela tem um capítulo sobre o levantamento da produção acadêmica. Ao meu ver, foi um dos melhores que eu consegui orientar até o momento. Vocês podem tirar como uma ideia, um modelo. Quadros, levantando mapas, onde estão essas produções no Brasil, na região sul, na região norte, onde está sendo produzido e o que está sendo produzido. Ninguém faz pesquisa, como diz o Gramsci aqui, se você não analisar o estágio precedente. O que é o estágio precedente? O que já foi apontado de resultado. Esse é fundamental. Que não seja cauteloso nas suas afirmações. Ou seja, que não faz generalizações na pesquisa. Que não progrida de maneira necessária, mas sim arbitrária, com concatenação, que não saiba levar em conta as lacunas existentes nos conhecimentos já atingidos. Este não é cientista. E aquele que ignora as soluções ou os nexos puramente verbais, ao invés de se declarar que se trata de posições provisórias que poderão ser retomadas e desenvolvidas. Ou seja, nenhuma pesquisa ela tem um ponto final. Ela sempre suscita novas questões, novos problemas, novas reflexões e novas investigações. Então, esses são os critérios gerais que o Gramsci pontua. Acho que é o último slide, né, Glaucio? Correto.
Pode fechar, Glaucia. Então, nesse sentido, nossa, 1 hora falando. Nesse sentido, tentei aqui trazer os elementos gerais que envolvem o âmbito da pesquisa e da forma como eu oriento as pesquisas no âmbito da política educacional. Então, as categorias do método que eu mais utilizo para finalizar minha fala são as categorias de Estado, hegemonia, intelectuais, sociedade civil e sociedade política, são os conceitos que eu mais utilizo. A professora Gláucia também fez a sua tese aí na UEPG, no âmbito do materialismo histórico dialético, né? Tive a oportunidade de ser banca do trabalho dela, em que ela também, num objeto específico da área, tratou a problemática dela a partir destes princípios também. Então, é muito importante que vocês busquem compreender o método e as possíveis técnicas que vocês vão utilizar. Um outro elemento importante é, se vocês vão realizar pesquisa de campo, não necessariamente todas as pesquisas devem ser de campo, podem ser pesquisas de cunho teórico, vocês precisam ter clareza de conversar com o orientador, de tramitar essa pesquisa no âmbito da Plataforma Brasil e do Comitê de Ética da Unicentro, ano que vem, né? Porque isso demanda um pouco de tempo para aprovação. Então, nesse momento da vida de vocês acadêmica, né, Glaucio, como está sendo tratado os fundamentos, eu sugiro que vocês se dediquem ao referencial teórico e metodológico da pesquisa que vocês vão realizar. Quais são os conceitos, quais são as técnicas, quais são as formas que vocês vão utilizar, tá? Esse é um ponto fundamental. Estes livros que eu indiquei, e esse que eu estou estudando no momento, que é o Ciência e Existência, Glaucio, eu já devia ter falado isso, que eu deveria ter falado para indicar até para a disciplina, sabe? E eu acabei esquecendo que saiu uma nova edição deste livro, e ele trata especificamente, Glaucio, dos problemas filosóficos que fundamentam a pesquisa científica, né? Então, eu trouxe também essas outras indicações, agora eu vou abrir para que vocês também perguntem, né, passado do tempo aí também, e esse material que eu passei para a professora Gláucia, ela lá também tem os prints, né, das obras que eu indiquei que possa utilizar. Peço desculpa por tratar de tantos assuntos assim, só falei um pouco do Gramsci, um pouquinho do quem foi, que é o autor de base que eu utilizo para minhas pesquisas. Então, acho que é isso que agora eu abro aí para as perguntas, né, Glaucia? E agradecer a atenção de todos nessa 1 hora de fala. Obrigada. Obrigada, Michele, um prazer ouvir você de novo. Acho que a última vez que eu te ouvi foi na minha banca, e foi muito bacana. É isso aí, gente, ó. A professora Michele foi minha banca de doutorado, e eu acho que em termos de, né, eu acho que nas bancas, é interessante até falar um pouco disso, né, Michele? As bancas, a gente tem perfis muito diferentes, né? Então, tem um professor que atenta mais para o conteúdo do trabalho de vocês, tem um professor que vai atentar mais para os aspectos metodológicos, enfim. E a Michele foi uma pessoa que, na minha banca, particularmente, contribuiu muito com a questão metodológica, né, Michele? Foi um processo muito interessante, assim, um crescimento muito interessante para mim, né? E esses livros, Michele, na verdade, esse que você comentou agora, e aquele livro que essa coletânea que você organizou com o Valdoni, foi isso? Isso, Valdoni. Se você puder me passar eles, porque, na verdade, no semestre que vem eu vou ministrar essa disciplina de novo com os alunos do próximo edital. Então, eu gostaria de utilizar esse material. Então, foi bem interessante, Gláucia, na experiência, porque nessa disciplina eu fiz uma metodologia assim. Eu trabalhei os autores clássicos, desde a antiguidade até hoje, o que foi bem difícil. Platão, Aristóteles, todos eles. Hegel, fui vendo, foi analisando, né, alguns textos desses autores. E no final, cada aluno, nem todos os trabalhos foram possíveis ser contemplados no livro.
os melhores trabalhos, trabalhos que tinham condições de publicação, a gente organizou. Então, lá vai ter estudos de Bourdieu, Gramsci, várias referências, né, que são mais ligadas à nossa área mesmo.